Sou o Jaci Rocha Gonçalves, sou professor da Unisul Anima e fundador e animador, com muitas outras pessoas, do Instituto Homo Sapiens. Homo Sapiens é uma figura da humanidade muito antiga nas culturas e que mostra que o ser humano verdadeiramente feliz é aquele que é homo, ou seja, parecido com a terra fértil, humano. E sapiens, porque como toda a natureza vem para servir a todas as qualidades de vida. Por isso, as pessoas que integram o Instituto vivem para apoiar toda a causa biocultural. E, neste momento, apoia o grande mutirão para que ocorram os vídeos, como você vai assistir aqui, do artesão e da artesã indígenas Guarani. A terra indígena, chamada Morro dos Cavalos, ela está ocupada pelos Guarani Mbiá. É uma das 305 etnias que hoje compõem o cenário dos povos originários residuais do Brasil. E Palhoça significa município que mais tem aldeias indígenas em Santa Catarina. E este mundo dos artesãos traz para nós aquilo que é mais sagrado no coração de um povo, que é a sua própria língua, o seu modo de ser e o seu modo de fazer, o seu ethos cultural. É isso que nós vamos ver nesses vídeos aqui, que vocês vão ver a seguir. Essa terra, ela tem esse morro sagrado que acolheu há umas 3 ou 4 décadas novamente os povos Guarani, porque vieram em sonho, mandados por Deus, que eles chamam de Nhanderu. AVT Nhanderu quer dizer Deus nos abençoe ao encontrar com eles agora. Eu sou aluno dos Guarani há mais de 30 anos e dos indígenas há mais de 40 anos. E tenho sido realmente alguém que descobre esta sabedoria que nós jogamos fora quando nossos antepassados invadiram o território sagrado da terra sem mares deles. E por aqui eles andavam e dialogavam com as plantas, como até hoje estão fazendo agora aqui, como nós vamos ver nos nossos artesanatos. Este povo que tem uma profunda espiritualidade. Eu que mesmo tendo sido teólogo, doutor em teologia, sendo padre por muitos anos, realmente descobri que eles trazem espiritualidades muito, mas muito atualizadas, profundas, holísticas e necessárias. Dou um exemplo aqui, aqui a gente está vendo este adiacá-mirim, esse cesto miúdo, ele traz aqui toda a sabedoria dos números da terra, os 4 pontos cardeais, os 4 ventos, as 4 luas. E a partir desta terra que se tece o encontro sempre mais correto, lindo, com tessitura harmônica, para chegar ao sol, que é o grande momento do Quaraí, o sol brilhante, o Quaraí. Isso tudo eu aprendi, claro que vocês vão aprender com eles também. Mas vejam só, para chegar a um momento de harmonia profunda, é o artesanato. Ele é o espaço medicinal Guarani. Nós vamos ver mais um pouco sobre isso. Até artesanato. O Guarani, ele se coloca numa situação de oração, de espiritualidade. Isso eu também aprendi. E aí ele pede autorização para os irmãos, parentes da natureza, seja os bambuzais e sobretudo as sementes. As sementes, inclusive, são tiradas para mostrar ao que está no mundo, porque o Guarani acredita que ele veio para revelar pela palavra os desejos do Criador. Ele se sente um povo como repórter de Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Eu aprendi isso também com eles, que a gente é uma semente, e como as sementes e as árvores,
a gente também tem que chegar a fazer a produção da nossa amorosidade. E aí a própria natureza se torna uma inspiração do ethos pessoal. Eu me recordo de um jovem Guarani, quando voltou, isso já faz uns 15 anos, voltou do encontro com o velho Caraí, lá no Rio Grande do Sul. Ele voltou e me trouxe de presente uma corujinha. E ele dizia assim: olha, esta é a coruja que eu aprendi a fazer porque Nhanderu pediu que eu aprendesse a ser como a coruja. Eu vou ser no meio do meu povo aquele que vai ajudá-lo a caminhar no escuro, no claro, nas dificuldades. Então, eu não estou esculpindo a coruja, eu estou me esculpindo quando eu estou fazendo a corujinha. Aí, isso e muito mais, vocês vão aprender também como eu continuo a ser um aprendiz, o eterno aprendiz deste povo. Aproveitem, portanto, esse encontro com o artesão e a artesã Guarani. São os grandes mestres bibliotecários da sua comunidade. O artesanato, na verdade, é um momento ritual profundo de espiritualidade. No ritual, o Guarani sempre aprende a sair lindo como um tucano, ele aprende a sair bonito, voando pela terra como os pássaros. Todos são seus parentes, são seus professores. E agora você vai aproveitar não a fala de um não indígena, de um Juruá, sobre o que aprendeu com eles, mas aprenda com eles agora, mergulhe na alma Guarani, em seus artesanatos. Aproveite e depois você vai ver também um pouco do lugar onde eles estão morando, em cada aldeia. Meu nome é Gabriel e Guarani é Caraí Mini. Estou aqui para mostrar o artesanato que eu fiz. Vou contar minha história um pouquinho, né? Comecei a fazer com 15 anos, bichinhos. Aprendi com meu pai. Aí, um pouquinho de dificuldade também para encontrar madeira. Ir no mar bem cedinho, saindo bem cedinho, procurar. Aí a gente faz, a gente vende um pouco para sustentar. Aí também entramos na casa de reza também, fumamos petanguá para se comunicar com o espiritual de Deus. Aí a gente também busca taquara para as mulheres fazer balaio, para sustentar a família. Aí também tem um pouco de dificuldade também para encontrar taquara também. Aí tatu, tiu, tatu, quati, né? Aí a gente come, caça. Foi criada para caçar também. Agora adiante a gente não matamos mais passarinho para fazer colar com o peninho da passarinho. Só a gente mata galinha só para arrumar pena de galinha para fazer colar. Pulseira também. A gente, com essa pandemia também, não temos condições de ir na cidade, vender artesanato. Aí um pouco a gente não sai de casa, mas a gente vende um pouco também, as pessoas vindo para comprar, para ajudar a gente, para comprar alguma coisa, alimentos. Aí, sobre o petanguá também, né? Petanguá é a gente fuma, reza para Nhanderu, Deus, entramos na casa de reza, dançamos. A gente também
colhe algum sementinho para plantar. Aí também para fazer, os bichinhos também têm dificuldade um pouquinho, leva um tempinho também para ser terminado. Aí depois, se ficar pronto, aí só passar o ferro nele como tinta, ferro quente, a gente coloca na fogueira, aí depois a gente pinta, aí já fica pronto, aí a gente se apronta para ir na cidade, vender bichinhos, colar, pulseira, balaio, junta o dinheirinho para comprar alimentos. E também a lenda é o tigre também, né? Tigre, onça é a lenda da terra. A gente ir no mato, procurar alguma coisa para comer, tatu, coati e Miri atakatama tape miri jade oyama jope weba jade maru jade rakapu nawa maru jade rade japore jade miri atakatama tape miri jade oyama jope weba jade maru Rakapu nawa jajarade japore Miri asakatama tape miri jade oyama jope weba jade maru jadaru rakapu nawa maru jajarade japore jade miri asakatama tape miri jade oyama jope weba jade maru jadaru rakapu nawa maru jajarade japore Miri asakatama tape miri jade oyama jope weba jade maru jadaru rakapu nawa maru jajarade japore jade miri asakatama tape miri jade oyama jope weba jade maru jadaru rakapu nawa maru jajarade japore
Chandai kwa prante kujavet. Mini asakatama tape mini jade oyama dope legwa jade maru jade rakapu nawa maru jade raji japore jade mini asakatama tape mini jade oyama dope legwa jade maru Rakapu nawa nawa jadaraji japore Mini asakatama tape mini jade oyama dope legwa jade maru jade rakapu nawa maru jadaraji japore jade mini asakatama tape mini jade oyama dope legwa jade maru Rakapu nawa maru jadaraji japore Mini asakatama tape mini jade oyama dope legwa jade maru jade rakapu nawa maru jadaraji japore jade mini asakatama tape mini jade oyama dope legwa jade maru Rakapu nawa maru jadaraji japore Chandai kwa prante kujavet. Mini asakatama tape mini jade oyama dope legwa jade maru jade rakapu nawa maru jadaraji japore jade mini asakatama tape mini jade oyama dope legwa jade maru Rakapu nawa maru jadaraji japore
Jandaru miri asakatama